Nakajima Ki-80 e 4 Nakajima Aircraft. A história da companhia Nakajima, uma das mais antigas e conhecidas fabricantes de aeronaves japonesas, remonta a 6 de dezembro de 1917, quando um ex-oficial da Marinha Imperial, Chikokiai Nakajima, estabeleceu o Instituto de Pesquisa de Aeronaves Hikoki Kenkyusho, perto do Templo Daikoin, em Oda. Em 27 de outubro de 1911, Nakajima pilotou o primeiro dirigível do Japão. Ele também foi comissionado como tenente na Marinha em 1911. Depois de se formar na Escola de Estado-Maior Naval em 1912, Nakajima foi enviado aos Estados Unidos da América para estudar construção de aeronaves e concluir o treinamento de piloto na fábrica e Escola de Aviação Glenn Curtiss. Nos Estados Unidos da América, ele foi o terceiro japonês licenciado como piloto. Em 1915, redigiu o primeiro documento defendendo bombardear civis para esmagar o moral de resistência de uma nação. Isso também é chamado de bombardeio de terror. Em seu retorno ao Japão, ele projetou uma versão aprimorada do hidroavião Farman francês para a Marinha japonesa. Nakajima foi enviado como adido militar à Europa em 1916 para observar de perto o uso de aeronaves em combate. Ao retornar ao Japão em 1917, renunciou ao serviço militar. Os começos foram modestos, mas em abril de 1919, a nova empresa recebeu seus primeiros grandes pedidos para um biplano de treinamento de 2 lugares projetado por eles. O Nakajima Shikigogata, tipo Nakajima Modelo 5. Até maio de 1921, a empresa construiu 118 dessas aeronaves para o Exército e clientes não militares. De 1941 a 1945, a empresa construiu 28% de todas as aeronaves produzidas no Japão, ou 37,1%, considerando apenas aeronaves militares, e 31,3% dos motores. O Nakajima Ki-40 e 3 Hayabusa, Falcão Peregrino em japonês, era um caça tático terrestre de motor único usado pela Força Aérea do Exército Japonês na Segunda Guerra Mundial. O nome de relato aliado era Oscar, mas era frequentemente chamado de Army Zero pelos pilotos americanos porque tinha uma certa semelhança com o Mitsubishi A6000, o equivalente da Miwarinha japonesa ao Ki-40 e 3. Ambas as aeronaves tinham um layout e linhas geralmente semelhantes e também usavam essencialmente o mesmo motor radial, Nakajima Sakai, com capôs redondos e canopes do tipo bolha semelhantes, sendo os Oscars distintamente menores e tendo muito menos estrutura do que o A6M. Um lutador melhor era necessário. Logo após a Força Aérea do Exército Japonês ser equipada com o Ki-40 e 3, o Hikigun Kokuhambo, quartel-general da Força Aérea do Exército, e o Conselho de Diretores da Nakajima começaram a preparar diretrizes iniciais para o design de uma nova aeronave de combate, que poderia, no futuro, suceder tanto o Ki-40 e 3 quanto o Ki-44 Choque. O Ki-44, um caça-interceptor monoposto do tipo 2 do Exército, tinha o nome de relatório Aliado Tojo. A equipe da Força Aérea do Exército Japonês sabia que novos caças inimigos logo surgiriam, os quais o Ki-40 e 3 não conseguiria derrotar. Eles buscavam um caça ofensivo universal de longo alcance, que combinasse as melhores características de agilidade do Ki-40 e 3. E o bom desempenho do armamento pesado do Ki-40 e 4. Era essencial também simplificar a construção para reduzir o tempo de produção. Em 29 de dezembro de 1941, o Kokuhambo deu instruções a Nakajima quanto aos requisitos táticos e técnicos para o novo pesado, então simplesmente significando caça armado com canhão, conhecido nesta fase como Shisaka Shuzentoki Army Experimental Heavy Fighter. A construção deveria ser toda em metal, com tanques de combustível autosselantes, blindagem de cockpit e armamento pesado.
Para atender aos requisitos, Nakajima formou uma equipe de design liderada pelo experiente engenheiro Yasushi Koyama, projetista ou co-projetista dos 3 tipos de caças anteriores usados pela Força Aérea do Exército Japonês. A captura de um A-6M0 pelos Estados Unidos da América nas Ilhas Aleutas em junho de 1942 tornou mais urgente a necessidade de um caça melhorado, permitindo que aprendessem a combater essa formidável aeronave. O design do Ki-8-4 foi concluído em novembro de 1942, após o qual a construção de um protótipo seguiu imediatamente. O Ki-8-4 Hayachi voou pela primeira vez em março de 1943 e as entregas da fábrica de Oda da Nakajima começaram no mês seguinte. O codinome aliado para o Ki-80-4 era Frank. O Ki-8-4 era um monoplano de asa baixa, em balanço de construção metálica, com exceção das superfícies de controle cobertas de tecido e trem de pouso convencional. O design abordou as principais queixas sobre o popular e manobrável Ki-40-3, poder de fogo insuficiente, armadura defensiva fraca e falta de velocidade de subida. O armamento incluía 2 metralhadoras calibre 50 no fuselagem e 2 canhões de 20 mm na asa, uma melhoria significativa em relação ao Ki-40 e 3 Hayabusa, que possuía apenas 2 metralhadoras de configuração variável no capô. Contudo, enquanto o propulsor dos modelos Ki-40 e 3 tinha 2 ou 3 lâminas, o Heights possuía 4, dificultando a sincronização adequada das metralhadoras. A armadura defensiva dos pilotos do HATE protegia melhor que os tanques de asa não selados, e a estrutura leve do Ki-40 e 3. O Ki-8-4 contava com cobertura de vidro blindado de 242,24 cm, 129,54 cm de armadura de cabeça e costas e anteparos no fuselagem, protegendo o tanque de água metanol usado para potencializar o supercompressor e o tanque de combustível central. A aeronave era equipada com um conjunto de rádio e sistema de oxigênio. Embora o design em si fosse sólido, as crescentes dificuldades em garantir pilotos habilidosos, combustível adequado e materiais de construção e fabricação adequada muitas vezes impediam que a aeronave atingisse seu potencial total em campo. Para agravar os problemas de confiabilidade, o bloqueio de submarinos aliados impediu a entrega de componentes cruciais, como o trem de pouso. Muitas unidades de trem de pouso foram comprometidas pelo tratamento térmico de baixa qualidade do aço japonês no final da guerra. Como resultado, muitos sofreram colapsos de estrutura ao pousar. O complexo motor de injeção direta era um design compacto, apenas 3 centímetros maior em diâmetro do que o Nakajima Sakai Radial, de 109,7 centímetros cúbicas e 14 cilindros. Requeria muito cuidado na construção e manutenção, e tornou-se cada vez mais difícil manter o desempenho do projeto à medida que os aliados avançavam em direção à pátria japonesa. Danos adicionais foram causados por pilotos de guerra mal treinados que às vezes achavam difícil a transição para o relativamente quente Ki-80 e 4 do comparativamente dócil Ki-40 e 3, que tinha uma velocidade de aterrissagem significativamente menor. Um lote de 83 aeronaves de teste de serviço. O início ocorreu no começo do verão de 1943, logo após a confirmação pelos pilotos de teste do Exército, no Arsenal Aéreo de Tachikawa, do relatório entusiasmado do piloto de teste da Nakajima sobre as capacidades do Ki-8-4, sendo o primeiro desses caças de pré-produção, seguindo de perto o segundo protótipo, Ki-8-4, da planta de Oda, em agosto de 1943. Combate. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, a maior ameaça aos japoneses era o ataque de bombardeiros de alta altitude. O Nakajima Ki-80-4 tinha grande velocidade de subida, e seu motor podia atingir a altitude para enfrentar os bombardeiros. O Ki-80-4 atingiu uma velocidade máxima
de 387 milhas por hora, em um mergulho, atingiu uma velocidade máxima de 798,4 km por hora. Ele poderia subir para 5.049,5 metros em 6 minutos e 26 segundos, e tinha um teto de 12,4 metros. No final de agosto de 1944, o Ki-84 entrou em combate pela primeira vez na China com o 22º Regimento Aéreo. Esta unidade participou do treinamento e teste do novo caça. Os resultados iniciais surpreenderam completamente os pilotos da Força Aérea do Exército Americano. Um piloto habilidoso de Ki-84 estava à altura dos melhores pilotos e equipamentos dos Estados Unidos da América. A maioria dos Ki-84s perdidos nas batalhas nas Filipinas foram destruídos em terra. Nos últimos dias da guerra no Pacífico, os operadores de radar da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América em Okinawa frequentemente murmuravam: "Esqueça, é um Frank". Os técnicos sabiam que os pontos rápidos observados eram Ki-84S, indo interceptar esquadrões de Boeing B-20 e 9s. Era comum despachar voos de P-50 e um da North American para proteger os bombardeiros, mas às vezes nem os Mustangs conseguiam alcançar os velozes caças japoneses. O primeiro grande envolvimento operacional do Ki-84 foi na Batalha de Leyte, em outubro de 1944. A partir daí até o fim da guerra, ele foi implantado onde a ação era intensa. Apesar do desempenho insuficiente em alta altitude, o avião se saía bem em níveis médios e baixos. Ao enfrentar a 14ª Força Aérea dos Estados Unidos da América, rapidamente ganhou fama como uma aeronave de combate respeitável. Caça-bombardeiros também entraram em serviço. Em 15 de abril de 1945, 11 raids atacaram aeródromos dos Estados Unidos da América em Okinawa, destruindo muitas aeronaves no solo. Alguma medida da importância atribuída ao Ki-84 pode ser julgada pelo fato de que, nos últimos 17 meses de guerra, 3.382 aviões foram concluídos, apesar do enorme caos causado pelos ataques do B-20 e 9, e que, devido a tal dano em Musashi, a fábrica de motores da Nakajima teve que ser transferida para outro lugar. No final da Segunda Guerra Mundial, fábricas subterrâneas se preparavam para produzir 200 Ki-84S mensalmente. Infelizmente para o Japão, este impressionante avião de guerra chegou tarde demais para mudar o curso do conflito. Em 1945, a Manchu Aircraft Company e o estado fantoche de Manchukuo, patrocinado pelos japoneses, embarcaram na variante Ki-116, que visava fornecer maior potência ao design do Ki-84. Um único protótipo foi construído com um motor Mitsubishi de 1.500 cavalos acoplado a uma hélice de 3 lâminas. O protótipo Ki-116 era 453,59, 2 kg mais leve que a última variante do Ki-84 e foi considerado um desenvolvimento promissor. O fim da guerra, no entanto, encerrou prematuramente este projeto. Após a guerra, algumas aeronaves foram testadas pelos aliados, 2 na Unidade Técnica de Inteligência Aérea Aliada, Área do Pacífico Sudoeste, e 2 nos Estados Unidos da América. No período pós-guerra, o Nakajima Ki-84 foi operado pela Força Aérea do Exército de Libertação do Povo Chinês, Força Aérea Nacionalista Chinesa e Força Aérea Indonésia. Um exemplo capturado no Campo Clark, em 1945, foi transportado a bordo do porta-aviões United States Ship Long Island para os Estados Unidos da América. Em 1952, foi vendido como excedente para Edward Maloney, proprietário do Museu Aéreo de Ontário, e restaurado para condições de voo antes de ser devolvido ao Japão
para exibição no Museu Arashiyama, em Kyoto, em 1973. Com acesso não supervisionado, peças foram roubadas do Ki-84. Somado a anos de negligência, ele se tornou incapaz de voar. Após o fechamento do museu, em 1991, a aeronave foi transferida para o Museu Takohaiwa Kinankan, na província de Kagoshima, onde é exibida até hoje. Esse museu é o local de um aeródromo do Exército Imperial Japonês, com 2 pistas, que foi a principal base dos pilotos kamikaze durante a Batalha de Okinawa. Dos 1.036 aviadores do Exército que morreram naquela batalha, 439 eram de Shiran. Do total, 335 foram classificados como pilotos jovens. O Ki-84, exibido lá, é o único exemplo conhecido que sobreviveu. Se você gosta desses vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre história militar, confira a nossa biblioteca de vídeos.